Graça e a paz, querido. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Queria trazer aqui para a nossa reflexão um texto aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que se encontra no capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós vemos aqui, irmãos, na carta aos Gálatas, os frutos do Espírito. Paulo vem trazendo aqui os frutos do Espírito Santo, do próprio Deus. Então nós vemos aqui na carta de Gálatas também uma apresentação dos atributos de Deus. Está aqui nos revelado aqui também atributos de Deus, do seu Espírito. Esses atributos de Deus nós chamamos de atributos comunicáveis. São atributos que falam sobre que Deus é amor, e Deus é paz, é longanimidade, Deus é alegria, Deus é benigno, Deus é fiel, Deus é bondade, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. São os frutos, são os atributos comunicáveis de Deus. Nós vemos aqui na carta aos Gálatas, que são também tidos como fruto do Espírito Santo. Sabemos que Deus, ele tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis ou atributos morais de Deus são qualidades de Deus. E existem os atributos incomunicáveis, que são os atributos naturais de Deus. Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. São atributos incomunicáveis de Deus. Esse tipo de atributo o homem não tem. Os atributos incomunicáveis pertencem somente a Deus e à sua natureza. Porém, os atributos comunicáveis são os atributos morais de Deus. O homem tem. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus também criou ele com esses atributos. O homem também pode amar, o homem pode ter alegria, ser benigno, bondoso, fiel. Porém, esses atributos que Deus deu ao homem, a sua imagem e semelhança, foram danificados, corrompidos com a queda. Então o homem ele não é capaz de trazer amor, fidelidade ou paz com 100% de virtude, de perfeição, como o seu Criador, ou como eles tinham ali no Éden, antes da queda. Porém, Paulo vem nos advertindo aqui aos crentes, aos cristãos de Gálatas, que se realmente eles têm esse Espírito Santo, se realmente eles nasceram de novo, e eles têm o Espírito Santo, eles começassem a praticar esses frutos, começassem a praticar esses atributos que pertencem a Deus e também ao homem, porque Deus deu esse atributo ao homem. O atributo do amor, como nós vemos em 1 João 4,8, se quiser em casa depois dar uma olhada nos textos, 1 João 4,8 fala do amor de Deus, João 3,16, um texto muito famoso, Romanos capítulo 5, versículo 8, 1 João 4,10, falam desse atributo do amor de Deus. E esse é um atributo que o cristão nascido de novo ele tem que ter, ele tem que produzir esse fruto, o fruto do Espírito. O homem, o ímpio, ele produz esses frutos, ou seja, eles têm esses atributos, mas não com excelência, produz com a mente corrompida. O homem ele tem esses atributos, mas ele está corrompido, o ímpio. Porém, o nascido de Deus, o nascido de novo, ele pode produzir com excelência esses frutos do Espírito, porque agora nele habita o Espírito de Deus.
não vai produzir com tanta perfeição, porque essa perfeição nós vamos ter com Cristo, quando estivermos com um corpo transformado, um corpo incorruptível. Mesmo nós sendo nascidos de Deus, nascidos de novo, ainda vivemos num corpo corruptível. Talvez não produzimos esses frutos, que são atributos de Deus com tanta excelência, mas já vai dar para produzir com bastante virtude, porque em você, em mim, habita o Espírito Santo. No ímpio não, ele não vai conseguir produzir esses frutos e muito menos usar esses atributos com excelência, porque ele ainda não nasceu de Deus, não nasceu de novo. É necessário que nasça de novo, creia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então Cristo vai produzir, o Espírito Santo vai produzir um novo nascimento nessa pessoa. Daí então ele vai começar a produzir esses frutos do Espírito. Então ele vai conseguir exercitar esses atributos comunicáveis de Deus, que Deus deu ao homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então Paulo nos adverte aqui: se tens o fruto, se tens o Espírito Santo, você vai produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Nós vemos aqui também o atributo da bondade de Deus. Você pode encontrar esses versículos em casa, no Salmo 34, 8, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, Salmo 145, versículo 13, 1 Coríntios 13, 4. O amor e a bondade estão ligados, principalmente aqui em 1 Coríntios 13, 4. Nós vemos também o atributo de Deus comunicável, que é a fidelidade. Os textos que falam sobre esse atributo de Deus está em Salmo 33, 4, Salmo 36, 5, Hebreus 10, 23, 2 Timóteo capítulo 2, 13 e Salmo 89, 8. Fala desse atributo de Deus, a fidelidade. Deus é fiel. Então, meus irmãos, Paulo nos exorta aqui: se realmente você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus, você vai produzir esses frutos, esses atributos de Deus comunicáveis que deu Deus ao homem. Que Deus possa cada dia nos fortalecer, nos abençoar, e a cada dia que possa nos ajudar a produzir esses frutos, esses atributos de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Peça a Deus a cada dia, ore ao Senhor, leia a sua palavra. Se você tem o Espírito de Deus, se você nasceu de novo, peça a cada dia que você possa produzir, que o Senhor te ajude a produzir esses frutos, esses atributos com excelência na sua vida, e que Cristo brilhe cada vez mais em sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.